Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei fazer uma lista de resolução de questões de raciocínio lógico matemático da banca IBFC. O download do material dessa aula será gratuito, estará na descrição desse vídeo. Só você ir lá e me mandar uma mensagem no WhatsApp chamando Material Aula IBFC 1 e eu irei passar o material da aula para você. Então, lembrando que interessados em aula particular, me mande mensagem que a gente conversa, ou então também interessado em uma apostila com 100 questões comentadas de raciocínio lógico da IBFC, me mande mensagem também no meu WhatsApp que eu irei mandar para você. Essa apostila custará apenas R$ 20 e com mais R$ 30 você consegue uma aula gratuita comigo. Tamo junto, galera. Valeu. Falou. Então vamos aqui para nossa aula. Ano 2024, banca IBFC. Assinale a alternativa correta quanto à questão da tabela. Essa questão aqui da tabela, P, V, T ou Q é falso em todos os casos. Lembrando que você tem que reconhecer essa tabela daqui. Essa tabela daqui é do assunto de tabela verdade. Esse V aqui, significado para cima, é o V do ou. Então aqui está falando para assinalar qual é a alternativa correta. Na tabela do ou, que é essa daqui do vizinho, imagine comigo, a gente é uma escola que precisa contratar um professor. E a gente precisa contratar um professor que ele fale inglês ou espanhol. Vamos botar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, inglês. Vou mudar a cor aqui para ajudar. A gente precisa de um professor que fale ou inglês ou espanhol. Deixa eu apagar aqui. Aí nessa escola que a gente precisa de um professor de inglês ou espanhol. Então chegou um professor aqui. Ele é um professor que ele fala inglês e espanhol. Ele fala inglês e fala espanhol. Então, a escola vai aceitar ele? Vai sim. E tem um professor aqui, chegou outro professor. Ele fala inglês, mas não fala espanhol. A escola vai aceitar ele? Vai sim, porque precisa de um professor que fale apenas um dos dois. Aí chegou aqui mais outro professor, ele não fala inglês, mas ele fala espanhol. A escola vai aceitar ele? Vai sim, porque a escola precisa de um professor que fale inglês ou espanhol. Aí nesse caso aqui ele só fala espanhol, a escola aceitou ele. Só que chegou um professor aqui e ele não fala nem inglês e não fala nem espanhol. Aí nesse caso a escola não vai aceitar ele. Essa daqui é a tabela verdade do ovo. E é muito importante que você saiba a simbologia, que no caso o V e o O tem o mesmo significado, tá entendendo? Na questão aqui da tabela verdade. Então vamos aqui para a questão. T ou Q é falso em todos os casos? Falso. P ou Q é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros? Errado. P ou Q é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso. Nada a ver também. P ou Q é falso se pelo menos um dos dois P ou Q for verdadeiro. Nada a ver. P e Q é verdadeiro se pelo menos um dos dois P ou Q for verdadeiro. Correto, porque essa daqui é a questão do ou. E só apenas um aqui precisa ser verdadeiro, tá entendendo? Às vezes vão falar outras coisas aqui para confundir você. Só que você sempre tem que levar na lógica. Na lógica do ou, apenas um precisa estar em ordem, tá entendendo? Para ser verdadeiro. Ou então os dois. Aqui, ó. Aqui os dois tá ok, então é verdadeiro. Só que esse daqui não fala espanhol, mas mesmo assim a escola aceitou ele. Esse daqui não fala inglês, mas mesmo assim a escola aceitou ele. Então nesse caso aqui, ó, é verdadeiro se pelo menos um dos dois for verdadeiro.
ou então P ou Q, aí desse modo vai ser verdadeiro. Vamos aqui para a nossa segunda questão. Aqui, ó, gabarito E. É muito importante que você saiba a questão das preposições lógicas, tipo o significado, porque não vai falar tabela do ou, vai fazer apenas a simbologia. Então essa daqui é a simbologia, lembrando que o material vai estar aqui na descrição do vídeo, só você ir lá e baixar. Tipo o E. O E é esse negocinho aqui para cima, o O é o V, o operador lógico do sim então é uma setinha, como aqui vocês podem ver, ó, uma setinha. O se, somente se também é duas setinhas. E o não é um tio. Então é muito importante que você saiba essas tabelas. Claro que com o recorrer do tempo a gente vai resolvendo questões e eu vou dando dicas, mas é muito importante que você decore essas tabelinhas aqui. E cai demais na hora da prova. Ó, outra questão aqui da IBFC que fala quanto a questão de tabela. Só que dessa vez é a tabela do sim então. A tabela do sim então, como eu sei que é a tabela do sim então? Porque tem essa setinha para cá. Aí quando tem a setinha é sim, sim então. Lembrando que é muito importante que você aprenda essa tabela aqui. Mas eu vou dar várias dicas para que você decore essa tabela. Tipo, essa questão daqui perguntou apenas se você sabe qual é a ordem certa da tabela. Então, primeiramente, toda vez que você vai construir uma tabela, você faz assim, ó. Você bota V, V, F, F. E na segunda, você bota VF, V, F. Aí você bota, geralmente a simbologia lógica é o P e o Q. Aí você bota aqui, ó, P e Q. Aí como é o do sim, então, você bota a setinha aqui. Então bota P e Q, P para sim, então, Q. Só que na questão da, da tabela lógica do sim, então, você tem que botar na cabeça uma coisa. A única falsa vai ser essa segunda aqui, ó. Aí essa vai ser a única falsa e o resto vai ser tudo verdadeiro. Um bizu aqui é você lembrar de uma atriz chamada Vera Fischer, que é o famoso tabela do sim então. No sim então apenas Vera Fischer vai ser a falsa, tá entendendo? Então daqui a gente já sabe a ordem da questão. Esse tipo de questão aqui você tem que saber a tabela de qualquer jeito. O ICAI é uma questão fácil, você só precisa decorar e saber que no sim então apenas o V e o F é o falso, tá entendendo? O resto é tudo verdadeiro. Se você for procurar o motivo, você vai perder muito tempo. Você precisa apenas decorar que no sim então só vai ser falso a segunda, que no caso é o V e o F, Vera Fischer. E o resto é tudo verdadeiro. No caso aqui é nossa alternativa D. Alternativa D. Outra questão aqui da IBFC. Essa simbologia daqui, como a gente pode ver, é a questão do I. Ó, essa primeira daqui de cima aqui, ó. Agora eu vou dar novamente o exemplo da escola, de uma escola que está precisando de dois professores. Que está precisando de um professor, só que dessa vez é um professor que fale inglês. É um professor, deixa eu pagar aqui um pouquinho. Está precisando de um professor, um que fale. Pega a caneta. Ai, a caneta bugou aqui, gente. Espera aí um pouquinho. Pronto, pegou. Então, aqui, é uma escola que ela precisa de um professor de inglês e de um professor de espanhol, que fale inglês e espanhol, tá entendendo? Então, vamos dizer, ela aqui na primeira parte.
chegou um professor. Aí o professor ele fala inglês, ok, e fala espanhol. Então vai ser. Então a escola vai aceitar ele. Só que chegou outro professor aqui que ele fala inglês, mas não fala espanhol. Como você pode ver, ele precisa falar e espanhol. Então ele tem que aceitar os dois. Então aqui vai ser falso. Aí chegou outra escola aqui, outro professor, que ele fala que não fala inglês, mas ele fala espanhol. Aí a escola aqui não vai aceitar ele. Aí chegou outro professor aqui que não fala nem inglês e nem espanhol. Aí é que a escola não vai aceitar ele mesmo. Ele precisa falar os dois. E ó, falso essa última aqui. Então a nossa resposta aqui é a nossa alternativa C. E você precisa saber da tabela aqui. Porque na tabela lógica do E, só o primeiro aqui é que vai ser verdadeiro. O resto aqui vai ser todo falso. Porque ele precisa que os dois complementem. Os dois precisam ser verdadeiros. Nenhum dos dois pode ser falso. Aí uma dica que eu dou é sempre importante você fazer nessas analogias que eu estou fazendo. Vamos aqui para a nossa terceira questão. Ó, ano 2024, banco IBFC. Se amor está para ramo, então cabo está para. Então, a primeira coisa que você deve fazer é meio que seguir uma ordem lógica aqui para a banca IBFC. Você vai digitar a palavra aqui, ó, amor. E aqui eu vou botar ramo. Ó, se for seguir a lógica aqui da palavra amor, vamos botar assim: 1, 2, 3, 4. E vamos botar aqui. O A está onde? O A está aqui. O 1 está aqui. O R, que é o 4, está aqui. O O, que é o 3, está aqui. E o 2 está aqui. Tá bom. Então vamos fazer aqui para a palavra cabo. Cabo, a gente segue a mesma lógica. 1, 2, 3, 4. A gente bota o sinalzinho de igual aqui na frente. E agora a gente vai estruturar. Para deixar igual o ramo. 4, 1, 2, 3. O 4, que é o que está aqui na frente, é o O. Então a gente bota o O aqui na frente. Aí tem o 1 que vem em partida. Aí bota o C. O 2 aqui. O 2 é qual? O 2 é o A. Então a gente bota o A aqui. E o 3 aqui é o B. A gente tem que deixar na mesma ordem que estava daqui de cima, da palavra ramo, da OCAB. Alternativa B. Se amor está para ramo, o cabo está para OCAB. Você não precisa procurar lógica nisso. Você precisa apenas fazer do mesmo estilo. Amor, 1, 2, 3, 4. Ramo, 4, 1, 2, 3. Que é a ordem que está as letras da palavra ramo. Dentre as sentenças abaixo, a única que não representa uma proposição lógica é: a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, o sol é uma estrela, amanhã choverá, o caminho, a palavra caminho tem 3 sílabas. Então, primeiramente, você não precisa procurar muito sentido nessas palavras. Você precisa apenas saber das regras. Dentre as sentenças abaixo, a única que não apresenta uma proposição lógica é: no caso aqui, vai ser a alternativa C. Por que vai ser a alternativa C? Porque ela é uma oração exclamativa. E como eu sei que ela é uma oração exclamativa e que uma oração exclamativa não é proposição lógica? Primeiramente porque está com ponto de exclamação. E quando tem um ponto de exclamação, não é uma proposição lógica. Aqui, como vocês podem ver, a alternativa C. E aqui tá, eu deixei uma tabelinha aqui com vocês, o que orações, frases aqui que não são proposições lógicas, como essa daqui, ó. Orações exclamativas. Quero mais café, bom dia, sentenças abertas. 7 menos 2. Mas, tipo, você deve estar pensando, por que 7 menos 2 não é? Um exemplo, só tá 7 menos 2. O certo seria, tipo, botar 7 menos 2 é igual a 3. Mesmo que esse 3 aqui não seja o correto, mas tá meio que tem uma proposição, porque esse daqui tanto pode ser falso, como pode ser verdadeiro.
Então, o correto, isso daqui para isso daqui tá correto, seria ter o sinal de igual. Porque só tá solto 7 menos 2. Não tem o sinalzinho de igual. Então, x aqui é maior que 2. Só que você não sabe qual é o valor de x. Aí não tem como você dar uma resposta quanto a isso daqui. Porque você não sabe qual é o valor de x. Aí você não pode dizer se x é maior do que 2 ou não, porque não vai ter como você conferir. Outra coisa aqui é ele é um bom lutador. Ele quem? Não fala, sempre tem que ter o nome de alguém escrito aqui para você saber de quem está se falando. Outra coisa aqui, ó. X menos 2 é igual a 5. Não pode ter x ou y, porque você não sabe qual é esse número aqui. Aí não tem como você comprovar se isso daqui é verdadeiro ou falso. Outra coisa aqui são orações interrogativas. Orações interrogativas também não são consideradas proposições lógicas. Tipo, o mega aluno é um bom curso? Será que o Timão ganha? Oh, se tiver interrogação, você já bota, não é proposição lógica. Outra coisa, paradoxo. Paradoxo também não é uma proposição lógica. Tipo, sou mentiroso. Tipo, se ele é um mentiroso, ele tá falando a verdade que ele é um mentiroso ou ele tá mentindo? Ou então bota aqui, essa sentença é falsa. Tipo, se essa sentença é falsa, então ela é verdadeira, tipo, não tem lógica, tá entendendo? Que vai contra os dois argumentos, tipo, a frase dentro desta aspas é uma mentira. Tipo, e se for verdade? Mas se é uma mentira, não é uma verdade, tá entendendo? Meio que não segue uma lógica. Outra aqui, orações imperativas. Orações imperativas são aquelas que demandam alguma ordem, tipo, compre o curso, faça a coisa certa, passe no concurso, isso é uma ordem. Ordens também não são consideradas proposições lógicas. Frase sem verbo. A vida de Rachel, de Rafael. O rei do camarote. Não tem verbo nenhuma dessa. Então, se não tem verbo, não é considerado uma proposição lógica. Então, é muito importante que vocês saibam, porque isso daqui é o básico do básico. Lembrando que o download do material estará aqui na descrição do vídeo, porque a IBFC é uma banca que só pergunta só o básico. E, alternativa 5. Se todos os homens mortais são mortais, Sócrates é homem. Então, ele é... Então, vamos fazer aqui uma questão. Se todos os homens são mortais... Então, bota aqui, ó. Homens. Aí, bota aqui um espaço bem grandão aqui. Todos os homens são mortais. E aqui está o espaço de fora, chama mortais. E se todos os homens são mortais, então os homens estão dentro dos conjuntos mortais. E Sócrates é um homem, então Sócrates está aqui dentro. Sócrates. Então, a gente pode falar que Sócrates não é mortal? Sócrates é mortal sim. Tá vendo? Ele é homem e todo homem é um ser mortal. Então Sócrates é mortal. Sócrates é mortal? É sim, é mortal. Então a gente deixa aqui separadinho. Sócrates é homem. Sim, Sócrates é homem. Então bota aqui. Todos os mortais são homens. Todos os mortais são homens. Tipo, só que tem a questão de a gente ter a possibilidade de também existirem mulheres que são mortais, tá entendendo? Então isso aqui, nem todos os mortais são homens. Então tem a questão aqui. Sócrates é homem? Isso é o que a gente já sabe. Só que se a gente olhar na sentença aqui, ela tá pedindo para completar. Então a gente sabe que Sócrates é homem. Então a gente já tira essa daqui. Então Sócrates é mortal. Alternativa B. Conferindo aqui. O valor da proposição lógica. Márcio foi ao dentista e Mara foi ao cinema. É verdade. Nesse sentido, os valores lógicos de cada proposição devem ser: Márcio foi ao dentista e Mara foi ao cinema. É verdade nesse sentido. Os valores lógicos de cada proposição simples devem ser. Então, primeiramente, a gente tem que saber
Eles querem saber se isso daqui é falso ou não. Então a gente sabe de uma coisa. A gente sabe. A gente bota aqui, ó, M. E bota o A aqui, ó, de Maria aqui, tá entendendo? E depois a gente bota o M novamente. E a gente bota o asterisco aqui de baixo. Para demonstrar que é a simbologia do E. E bota o A aqui de Maria. Tipo, se a gente sabe que os dois foram ao cinema, é verdade. Então, para isso ser verdade, a gente precisa levar uma proposição a uma coisa. Então, quer dizer que Márcio foi sim ao cinema e Maria também foi ao cinema. Porque isso é a proposição lógica do E. E para isso daqui ser verdade. Porque, como eu já disse para você aqui, ó, na tabela verdade do E, tá? Deixa eu botar a tabela verdade do E. Aqui, ó. Na tabela verdade do E, só a primeira opção aqui é verdadeira. E os dois principais aqui são verdadeiros. E o resto aqui, ó, é falso. Então aqui, verdadeiro, alternativa B, verdadeiro. Então, seguindo a lógica, os valores lógicos de cada proposição devem ser verdadeiros. Para isso daqui ser verdade, para isso daqui, ó, dar verdade na proposição lógica do E, os dois aqui, ó, tem que ser verdadeiros também. Tipo, se aqui tá falando que os dois tem que ser falsos. Se os dois fossem falsos, daria falso também. E se o primeiro fosse verdadeiro e o segundo falso, daria falso também. Porque os dois precisam ser verdadeiros para ser verdadeiro na tabela lógica do E aqui, ó. De falso e verdadeiro. É porque, como eu já tinha mostrado para vocês, na tabela do E, como a questão do professor, os dois professores, um professor em si, ele tem que falar as duas línguas, tanto inglês quanto espanhol, para ele ser aceito na escola. Ele não pode falar apenas uma e outra não. Na tabela verdadeira do E, na tabela verdade do E, só os dois primeiros tem que ser verdade para a resposta ser verdadeira. Vamos aqui para 7. Analisando a proposição composta, o servidor falta ao serviço e somente se estiver doente ou o trânsito estiver congestionado, mas a falta deve ser compensada e o gerente deve ser avisado, pode-se dizer que o total de proposições simples é. Então, primeiro aqui a gente tem que separar quais são nossos termos conectivos aqui de tabela verdade. Ó, a gente tem o se e somente se. A gente também tem o ou. A gente tem o mais. Por que o mais? O mais e o e significam a mesma coisa. Aqui tem o e novamente. Então aqui você está pensando. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, gente, no caso aqui eu errei. Porque esse daqui, o, o se e o somente se são a mesma coisa. Isso não, aqui não conta, porque a questão aqui está perguntando o total de proposições simples. Aí primeiro você conta os conectivos. E a gente sabe, ó, que aqui tem um termo, uma proposição, uma aqui. Vamos dizer que essa é a P, que conecta com o sentido de que conecta com o de F. Esses são números aqui que eu tô, letras aqui que eu tô dando. Com o V, com o W e o S. Eu vou botar aqui, ó. Tipo, você pode considerar que aqui tem uma frase, duas frases, três frases, quatro frases e 5 frases. Alternativa A. Outra questão aqui que você também pode fazer para facilitar é contar a quantidade de verbo. Que no caso aqui, ó, o servidor falta
falta 1, estiver 2 aqui, 3 estiver aqui novamente, ser 4, e o aqui, ó, e o ser novamente 5. Na maioria das vezes, você só contando a quantidade de verbos, você já sabe, tá entendendo? Já é a quantidade de proposições simples. Aí no caso aqui dá 5. Outra coisa aqui é tipo você contar. Se somente se. Tem quantas aqui ao lado do se somente se? Aqui tem uma. Aqui do outro lado tem duas. Aí do lado do ou, você já não conta com essa daqui que a gente já contou antes. Aí tem 3. Ao lado do mais, tem mais um, é 4. E ao lado do e aqui tem 5. Alternativa A. O conectivo lógico contido na frase Carlos é dentista, se e somente se completou o curso é. Esse é o tipo de questão que você tem que saber a tabela verdade. Isso daqui é bicondicional. Ah, por que é bicondicional? Eu vou mostrar logo a tabela aqui para vocês, aqui na frente, para vocês saberem decorar. Tipo, a conjunção e, que é esse Vzinho aqui para baixo, e o ou, esse daqui para cima, o Vzinho aqui para cima. Ó, quando tem o e, é chamado de conjunção. Quando tem o ou, é disjunção. Quando eu tenho sim, então, é condicional. E quando tem o se, somente se, é bicondicional. Como a gente pode ver aqui, a gente tem o se e somente se. Então, nesse caso aqui, é bicondicional. Então, a gente passa aqui e vamos para outra questão. Analisando os itens abaixo, o que não representam conectivo lógico é... Quais daqui a gente viu na tabela? Ó, a gente viu conjunção, que é o e. A gente viu o condicional. A gente viu o condicional, que no caso é o se, então. Tricondicional a gente não viu. Então não é alternativa C. Não representa. E a disjunção exclusiva, que a gente viu, que é o ou e o ou. Nossa alternativa C. A negação lógica da frase hoje é domingo e não trabalharei. Nesse caso aqui, quanto à questão para a gente negar, quando a gente tem o e, a gente faz assim. A gente pega o e substitui por ou e nega ambas as partes. Ó, hoje é domingo, então a gente vai botar assim. Hoje não é domingo. E a gente substitui o e pelo ou. Ou. E como aqui já tem a negativa, então a gente deixa aqui de parte positiva. Então, ou trabalharei. Nossa alternativa aqui, alternativa D. Hoje não é domingo, ou trabalharei. Deixa eu ver aqui como tá. Tá indo normal a aula. Então, aqui, ó. 11. Ano 2024, Banca IBFC nega a proposição. E a mesma coisa que a gente fez com E, a gente vai fazer com o. Só que no lugar do ou, a gente vai botar o E. Então, assim. Ele não é médico e não é dentista. Nossa alternativa aqui no caso, ele não é médico e não é dentista. Alternativa B. Vamos para a questão 12. Se uma pizza foi dividida em 8 partes iguais e 2 dessas foram comidas, assinale a alternativa que apresenta quantas sobras da pizza. Quanto sobra da pizza. Então a gente sabe que uma pizza foi dividida em 8 partes. Então a gente sabe que uma pizza tinha ela inteira, ela é assim. E a gente sabe que foi comido 2 partes dela. Então se foi comido, então é 2 menos 8, que dá 6. Então sobrou 6 de 8 partes. E se sobrou 6 de 8 partes,
a gente, como a gente pode ver, não tem aqui. Só que a gente, nesse caso aqui, a gente tem que simplificar. E como a gente simplifica? A gente divide pelo número possível que a gente der. Então, como dá para a gente dividir aqui para simplificar? A gente pode dividir por 2. Se a gente dividir por 2 em cima, por 2 embaixo, 2 dividido por 6 dá 3. E 2 dividido por 8 dá 4. 3, 4. Alternativa D. Numa escola, 75 estudantes gostam de matemática, 53 gostam de geografia e 26 gostam das duas disciplinas. Nessas condições, o total de estudantes que gostam somente de uma das disciplinas é. Então, nesse caso, a gente vai precisar usar o diagrama de Venn. Como a gente pode ver, a gente tem duas disciplinas. São os de matemática e os de geografia. E tem aqueles que gostam das duas. Então, primeiramente, a gente vai fazer um círculo aqui, ó. Aí, nesse círculo, são as pessoas que gostam de ambas. Aí a gente vai fazer outro círculo aqui do lado, que são as pessoas que gostam somente de matemática, e outro círculo aqui do lado, que são as pessoas que gostam de geografia. Vou botar aqui o M e colocar aqui o G. Deixa eu melhorar a qualidade desse círculo. M e G. Porque aqui, esse lado aqui são as pessoas que gostam somente de matemática, essa daqui são as de geografia, e esse centro aqui são as que gostam de ambas as partes. Então, a gente sabe aqui que quantas pessoas gostam das duas? 26. E quantas gostam de matemática? 75. Só que a gente, aqui desse lado aqui, são as que somente gostam de matemática. Para a gente saber as que somente gostam de matemática, a gente faz o seguinte. A gente vai pegar 75 menos a que gostam de ambas. 75 menos 26. 5 menos 6 não dá. A gente corta o 7, bota 6 em cima, bota um aqui em cima do 5. E 6. 15 menos 6 dá 9. E 6 menos 2 dá 4. Então, a gente sabe que só gostam somente de matemática 49. E tem as que gostam somente de geografia, que são 53. Sendo que nessas 53 também está junto as pessoas que gostam de geografia e matemática e as que só gostam somente de geografia. Então, a gente faz assim, a gente pega o 53 e subtrai por 26. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar e vai subtrair. Então, a gente corta o 5, deixa um 4 e bota um aqui. 13 menos 6 dá 7. 4 menos 2 dá 2. Então, a gente sabe que tem 27. Então, a gente sabe que apenas 49 gostam de matemática, 26 gostam de ambas e 27 gostam somente de geografia. Então, está perguntando o total de estudantes que gostam somente de uma das disciplinas. Então, se é o que gostam somente de duas disciplinas, não vai contar com os que gostam de ambas. Então, vai ser 49 mais 27. 9 mais 7, 16. A gente bota 6 e sobe um aqui para cima. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 2 dá 7. 76. Alternativa A. Banca e BFC, assinale a alternativa que apresenta a palavra e, de acordo com a lógica, preenche corretamente a lacuna. Então, se a gente for seguir uma lógica aqui pensando, a gente sabe, ó, a ordem da questão da lógica da ordem alfabética. Areia A, Bahia B, Cabedelo C, Diamante D. Então, A, B, C, D, E. Então, a lógica aqui seria alternativa C, esperança. Outra coisa que também você poderia fazer, como eu ensinei na questão anterior, só que nesse caso aqui não cabe, é você ir contando a quantidade de letras, tá entendendo? Tipo A,
Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. A areia tem 5. Daí você iria contando para ver se poderia ser a quantidade de letras na palavra. Só que nesse caso aqui era da questão da ordem alfabética. Vamos para a nossa alternativa 15. Sendo dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e B, 1, 2, 3, 4, 5 e 8. É correto afirmar que o total de elementos do conjunto A menos B é igual a 5 elementos. Você tem que lembrar em consideração, você nem deve ligar para a quantidade de coisas que tem aqui dentro, e sim levar isso daqui como elemento. Tipo aqui, o 2 não vale 2, o 2 aqui vale apenas um elemento. Cada coisa aqui é um elemento apenas. Então, A menos B é igual a 5. Então, como a gente sabe o que é A menos B? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e tudo que tiver em A e que também tiver em B, a gente vai tirar. Então, no B tem 1, no A tem 1, também tem, então a gente retira esse 1. No B tem 2, no A tem 2, tem 2, então a gente retira o 2. No A tem 4, no B tem 4, no A tem 4, tem também, então a gente retira o 4. No B tem 5, no A não tem 5 e no B tem 8. No A tem 8, tem 8. Então a gente sabe que no caso aqui sobrou apenas 3 elementos. O 0, o 3 e o 7. Então A menos B não é igual a 5. A menos B é igual a 3. B menos A é igual a 1. Então a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez primeiro, só que dessa vez o inverso. Tudo que tiver em B que também tiver em A gente vai retirar. Então a gente vai fazer o seguinte. No A tem 1, tem 1. No B tem 1, tem. Então a gente retira o do B. No A tem 2, tem 2. No B tem 2, tem. Então a gente retira. No B tem 4, tem 4. No A tem 4, tem 4. Então a gente retira. No A tem 5, não tem 5. Então no B mantém o 5. No A tem 8, tem 8. Então a gente retira o 8 aqui do B. Então essa daqui seria a resposta, porque sobrou apenas um único elemento aqui, que no caso é o 5. Então nesse caso aqui, essa seria a alternativa correta, a B. Mas vamos continuar aqui respondendo. Então a gente vai apagar aqui. A, quando tiver esse U aqui, é união. Então a gente vai juntar o que tem em ambos. Só que a gente não vai pegar e botar as repetidas. Vou botar aqui A união B. A união B. Então a gente sabe, ó. A gente tem o 0. A gente também tem o 1. Só que o 1 tem nos dois, tanto em A quanto em B. Só que a gente só precisa botar uma única vez, mesmo estando repetido. Então, tem o 1, a gente também aqui tem o 2, tem o 3, tem o 4, a gente tem o 5, tem o 7 aqui. E a gente tem o 8. Agora a gente vai contar a quantidade de elementos. Aqui a gente tem um elemento, tem 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos, 7 elementos e 8 elementos. Então tá falando que aqui é igual a 12 elementos, só que a gente tem 8 e não 12. Então essa alternativa aqui estaria errada. A interseção de A e B é igual a 3. Às vezes, eles não podem botar esse nome interseção. Eles podem botar esse U aqui, ó, de cabeça para baixo. E quando eles botarem o U de cabeça para baixo, você tem que saber que significa interseção. A interseção é o que eles têm em comum. Aí nesse caso, o que eles têm em comum, vamos ver o que é. Ó, eles têm em comum um 1, porque tem em ambos, tanto no A como no B.
Eles também têm em comum o 2, tem em comum o 3, tem em comum o 4, tem em comum. Na verdade, eles não têm em comum o 3. Eu vou retirar o 3 porque o 3 só tem no A. Eles têm em comum o 4, têm em comum o 8, o 1, o 2, o 8 e o 4 apenas. Eles só têm em comum 4 elementos. Que é um aqui, 2, 3 e 4. Então não é 3, é 4. Então essa alternativa aqui também está errada. É muito importante que você saiba esses assuntos aqui de conjuntos. Numa empresa de línguas com 30 funcionários, 20 falam inglês e 15 falam espanhol. Assinale a alternativa que apresenta quantos funcionários falam as duas línguas. Então, a resolução dessa questão aqui vai ser bem parecida com essa daqui. Só que no lugar de a gente pegar e saber quantos falam apenas um de cada, a gente tem que saber quantos falam as duas. Tipo, essa daqui tava perguntando quantos gostam de apenas de matemática e quantos gostam de geografia. E a gente tinha que retirar o que gostam das duas. Aí nessa outra questão, a gente tem que saber quantos gostam das duas e sem contar os que gostam apenas de uma. Aqui, ó. Na empresa, 30 funcionários. Então a gente sabe que na empresa tem 30 funcionários. 30 funcionários aqui, ó. Como a gente sabe que são 30 funcionários no total, a gente faz um quadrado, que é o nosso conjunto universo, e no total tem 30. Tem unicamente 30 funcionários. E desses 30 funcionários, 20 falam inglês e, e 15 falam espanhol. Só que a gente somar 15 mais 20 dá, dá 35. E a gente sabe aqui que passou do limite de quantidade de funcionários que tem da empresa. Então quer dizer que esses que passou do limite da quantidade da empresa deve ser os que falam as línguas. Porque meio que contou ele duas vezes. Então pra gente saber, a gente faz qual é essa quantidade? A gente pega o total, que é o 30, e tira 35. 35 menos 30 dá 5. Alternativa A. Relacione os conectivos da coluna da esquerda com seus respectivos símbolos da coluna direita. Então é muito importante que você saiba a simbologia. A simbologia do não, o não aqui, ele é esse tiozinho, ou então esse daqui, ó. Então a gente sabe que um aqui é o C. O 2, como vocês já devem saber e como a gente viu, o 2 é um circunflexo. Então a gente bota aqui, ó, que no caso é o E, nosso E. E o 3 aqui, que é o OU, é meio que um circunflexo só de cabeça para cima. Um C, um C, que no caso aqui é 2A e 3B. Alternativa D. Então, lembrando aqui, ó, tipo o E aqui, tem um sinalzinho aqui do E, que é o circunflexo, o esse daqui para cima, o Vzinho para cima. O sim então, que é só uma setinha. Se, somente se, que é esse daqui com esse daqui. E tem um não, que é esse tiozinho aqui. Quanto ao tipo de raciocínio dedutivo, considere a seguinte sequência de números: 2, 5, 11 e 23. Assinale a alternativa que apresenta qual será o próximo termo da sequência.
Então a gente tem que pegar e tentar descobrir uma lógica. Então a gente sabe de uma coisa. A gente sabe que o primeiro termo é 2, o segundo é 5, o terceiro é 11 e o outro aqui é 23. E existe uma lógica por trás disso. Então a gente tem que pensar. De 2 para 5. Então a gente tem que pensar de uma coisa. Adicionou 2 e mais um, correto? Então a gente sabe que aqui adicionou 2 e adicionou mais um. Tipo, 2 mais 2 dá 4. Então ficou 4 mais 1. Aí nesse caso aqui deu 5, correto? Então a gente sabe aqui e também ficou aqui de 5 para 11. Então a gente sabe que somou 6. Então a gente sabe de uma coisa. E pegou, a gente adicionou mais 5, no caso, e somamos mais um. Para dar 6 para somar, correto? Só que a gente pegou aqui, a gente também fez assim, a gente dobrou o 5, aí ficamos com 10 e somamos mais um. Ficamos com 11. Nesse caso aqui, a gente percebeu uma lógica. Sempre é o dobro do número mais um. E nesse caso aqui, a gente pode botar 11 vezes 2, que é o dobro, que dá 22. E a gente soma mais um, que dá 23. Então, nesse caso aqui, a gente faria o mesmo esquema. 23 vezes o dobro, que é 2. 23 vezes 2 dá 46. Mais um dá 47. Alternativa C. Então aqui, ó. Ficou 2 vezes 2 mais 1. Aí dá para 5. 11 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Mais 1 dava 11. Em um jogo de cartas, temos 3 cartas de copas, 4 cartas de ouros, 6 cartas de espadas e 7 cartas de paus. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de retirar uma carta de ouros. Então, nesse caso, para a gente saber a probabilidade, a gente tem que somar quantas cartas a gente tem no jogo primeiro. Então, a gente sabe que a gente tem primeiro 3 cartas de copas, 3 cartas de copas, 4 cartas de ouro. Então, a gente sabe que até o momento a gente tem 7. Aí soma 7 mais 6, que são 6 cartas de espadas. Então, fica 7 mais 6, temos 13. Aí fica 13 aqui, mais 7. E no caso aqui, 13 mais 7, a gente tem 20. A gente sabe que no total do jogo temos 20 cartas. E quantas cartas a gente tem aqui de ouros? A gente tem 4 cartas de ouros. Por que a gente tem 4 cartas de ouros? Porque aqui no enunciado tá falando. E a gente precisa botar aqui que a gente tá pedindo aqui qual é a probabilidade de retirar uma carta de ouros. Só que a gente vê não tem essa opção aqui. Só que a gente vai ter que fazer uma coisa. A gente vai ter que simplificar. Para a gente simplificar isso daqui, tem como a gente simplificar por 4. E tem como dividir 4 por 4. E tem como dividir 20 por 4. 4 dividido por 4 dá 2. E 20 dividido por 4 dá 5. Não, 4 dividido por 4 dá 1. E 20 dividido por 4 dá 5. Alternativa B. Em uma biblioteca há 50 livros do gênero romance, 40 do gênero autoajuda e 10 livros pertencem a ambos os gêneros. O total de livros na biblioteca é. Então, é uma questão básica de conjuntos, como a gente já fez anteriormente. Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, dê like no vídeo. Qualquer dúvida, você comente. Então, vamos aqui. A gente sabe que na biblioteca a gente tem, ó, a gente tem o gênero romance aqui, 50 livros. E a gente também tem 40. Deixa eu ajeitar esses círculos aqui. A gente tem 40. A gente tem 50 de romance.
50 de romance. E a gente tem 40 de autoajuda. E a gente tem 10 livros que pertencem a ambos, que é o meio aqui, tá entendendo? O total de livros na biblioteca é. Então, para a gente saber o total de livros na biblioteca, a gente tem que retirar o de ambos, porque o de ambos, querendo ou não, ele está contando aqui e está contando em outro. Então, a gente vai fazer aqui. Como ele está contando duas vezes, então a gente só precisa fazer uma única coisa, parar com que ele conte mais uma. Então, a gente vai fazer aqui. Porque o que está aqui não é o que está somente em um. A gente precisa saber o que só gosta de somente de romance e também o que só gosta somente de autoajuda. E a gente sabe que gostam 10 aqui, gostam de ambos. Então a gente vai fazer o seguinte: 50 menos 10. E a gente também vai fazer 40 menos 10. Ó, esse daqui dá 40. A gente sabe que a gente tem 40 que só gostam de romance. E a gente sabe aqui que aqui a gente tem 30 que só gostam de autoajuda. Aí aqui dá 70. Só que a gente tem que somar com os que gostam também de ambos. 10 aqui. Aí a gente tem 80. Alternativa D. Então, às vezes parece meio complicado, mas é isso. É importante que você resolva o máximo de questões possíveis para que você venha entender o conteúdo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, ó, lembrando que o material para download está na descrição do vídeo. Se você quiser ter uma aula particular comigo, me chama no meu WhatsApp, que também estará aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser uma apostila com mais de 100 questões comentários de raciocínio lógico da banca IBFC, pague apenas R$ 20 para mim. Que vai ser na questão do WhatsApp. E lembrando que o valor é menos do que uma pizza. Então, um valor menos que uma pizza pode garantir a sua aprovação. E quem comprar a apostila com mais R$ 30 ganha uma aula particular. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Com dúvidas, comente. E se você quiser mais uma aula dessa, comente também. Lembrando que esse vídeo aqui pode ser tanto para vários tipos de concursos, como Feira de Santana, e outros concursos da IBFC. Até a próxima, galera. Valeu. Falou.